Queridos, hoje nós estamos no mês da família e eu creio que nada mais importante no mês da família nós trabalharmos um tema chamado alegria. E hoje nós vamos dar início a uma jornada de pregações positivas no livro de Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses. Por quê? A carta de Paulo aos Filipenses é considerada a carta mais alegre do Novo Testamento. É a carta mais alegre da Bíblia. E quando nós pensamos em família, nós pensamos, eu não sei você, mas eu desejo que a minha família seja uma família alegre, uma família feliz, uma família preenchida por Jesus. Então, quando nós pensamos em alegria, dentro dos padrões humanos, nós percebemos algumas coisas no qual nós como famílias e nós como indivíduos pertencentes a uma família, pensamos que são coisas que nos fazem alegres. E quando eu falo alegria, não falo de uma alegria de uma noite, de um final de semana ou de horas, eu falo de uma alegria permanente. E quando nós pensamos nessa alegria, nós geralmente pensamos no dinheiro. Ah, se minha família tivesse muito dinheiro. Ah, se eu tivesse muito dinheiro, eu seria mais feliz, eu poderia conquistar muitas coisas. E a verdade é que, por experiência daquilo que nós vemos ao nosso redor, as pessoas que em nossa sociedade ganharam muito dinheiro, chegaram ao topo do dinheiro, chegaram lá em cima da montanha e perceberam que lá só tinha vazio. Nós pensamos que alegria é relacionamento. E por isso as pessoas muitas das vezes querem estarem com muitos homens, muitas mulheres, muitos relacionamentos, porque nós pensamos que a alegria vai estar em outra pessoa, e muitas das vezes nós entramos no casamento e nos frustramos no casamento porque nós pensamos que o outro vai me fazer feliz, ainda que faça, mas ele não vai trazer alegria completa. E muitos que entraram nesse mundo de muitos relacionamentos chegaram no nível e perceberam: não é isso que me traz alegria. E aí nós pensamos que a alegria talvez da nossa sociedade seja muitos likes na internet, muitas curtidas, muitos comentários numa foto, muitos compartilhamentos, muita fama. E nós vemos na sociedade que as pessoas que tiveram muita fama chegaram ao topo e chegaram no topo da fama e perceberam: não é isso que traz alegria. Queridos, tudo isso é muito bom. Dinheiro, riqueza, sim, é importante. Relacionamento dentro dos padrões bíblicos, sim, é importante. A fama num determinado nível, dependendo do tipo, para que você quer fama, é importante. Mas nós percebemos que isso não trouxe a felicidade daqueles que estão procurando durante muito tempo. E Paulo, quando ele escreve a carta mais alegre, a carta mais feliz, eu quero dizer, abrir um parênteses para dizer para você que hoje eu vou dar somente uma introdução dessa carta. O meu objetivo aqui é você se apaixonar por essa carta e perceber que existe alegria independente de onde você estiver. Eu estou dizendo isso porque o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, a carta mais alegre, a carta mais feliz, com mais esperança do Novo Testamento, ele estava numa prisão. Ele estava em um lugar onde nenhum de nós imaginamos que nós podemos chegar a uma prisão num dia. Paulo, quando ele escreve uma carta de esperança para uma igreja, ele está preso, ele está sozinho, sem as pessoas que ele ama. Na verdade, a companhia que ele tem são os guardas. Mas nesse lugar, Paulo escreve a carta mais alegre do Novo Testamento. E quando nós olhamos para Salomão, aquele no qual Deus um dia chega para Salomão e fala com Salomão: olha, me pede o que você quiser, que eu te darei qualquer coisa. E Salomão pede a ele sabedoria. E Deus diz: não vou te dar somente sabedoria, eu vou te dar bens, eu vou te dar riquezas. E Salomão, ele experimentou muita riqueza. Salomão experimentou muita fama. Reis saíram de todos os lugares para encontrar com Salomão, para pedir os conselhos de Salomão. Salomão experimentou muitos relacionamentos. Ele tinha centenas de mulheres concubinas. Porém, Salomão, no seu palácio, no auge do dinheiro, ele termina sua vida escrevendo um livro de lamentações, o livro mais triste da Bíblia. Pergunto para você: como pode um homem que adquiriu sabedoria, adquiriu dinheiro, riquezas, mulheres, palácios, chegar no final da vida e olhar para tudo aquilo e falar: não vale a pena, é tudo vaidade? Mas Paulo,
Depois de experimentar poder, fama, autoridade, Paulo, ele termina a vida dele dentro de uma prisão, e de dentro de uma prisão ele escreve a carta mais maravilhosa do Novo Testamento. E queridos, conforme eu disse, eu quero dar aqui uma introdução a este livro. E Paulo, eu quero apenas explicar para você quem é Paulo, muito rapidamente. Paulo, ele era um grande erudito, um grande estudioso, um grande conhecedor da palavra. Ele estudou aos pés de Gamaliel, um homem que era um fariseu zeloso, um fariseu que ele realmente acreditava naquilo que ele vivia, e por causa dessa religiosidade tão forte, ele começou a perseguir os cristãos. Paulo foi responsável pela morte de muitos cristãos, seja pela sua própria espada, seja sob sua autoridade, e ele respirava o sangue dos cristãos. E Paulo, esse Paulo, que na verdade era chamado de Saulo, ele, em determinado momento, ele participou ativamente da morte do diácono Estevão. Ele estava lá, ele ajudou, e depois dessa morte, ele começa a respirar mais ainda a ameaça de morte contra os cristãos. Ele pede uma carta de autoridade para ir para Damasco, para continuar destruindo a igreja de Cristo. O que Paulo queria fazer, o que Saulo queria fazer, era destruir a igreja de Cristo. E a caminho de Damasco acontece algo fantástico na vida de Paulo. Paulo tem um encontro com Jesus. Na verdade, Jesus encontra Paulo. Eu digo que Jesus encontra Paulo porque Paulo não estava indo procurar Jesus. E queridos, Jesus, ele é esse que vai ao seu encontro. Ele vai em busca de você. Ele vai onde você estiver. Não é você que vai em busca dele, é ele que vai em busca de você. É ele que te ama para você amar ele. Ele te amou primeiro. E Jesus, ele vai ao encontro de Paulo. Quando Paulo tem essa visão, ele fica cego. E ele ouve a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perceba, irmãos, que perseguir a igreja de Cristo, perseguir a igreja, atacar a igreja, é atacar Cristo. Porque Cristo ama a igreja. E ele pergunta para Saulo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E a partir daquele momento, Saulo se torna Paulo. E aquele homem que antes era um perseguidor, aquele homem que queria acabar com a igreja, aquele homem que queria destruir a igreja de Cristo, se torna o maior missionário da história do Novo Testamento. Esse homem que antes era perseguidor, vira um perseguido por causa do amor de Cristo. Esse homem que queria destruir todo mundo, acabar com a religião, foi o maior propagador do Evangelho da história do Novo Testamento. As maiores cartas de Paulo. E agora que nós já entendemos um pouquinho quem é Paulo, eu gostaria que pudéssemos entender como que essa igreja em Filipe surgiu. Quero lembrar você que, apesar de ser uma introdução, meu objetivo é que você já perceba que há alegria onde não dá para ter alegria, onde humanamente não dá para ter alegria. Então eu gostaria que você olhasse para a sua vida nessa noite e parasse para pensar em que situação está a sua vida hoje. E que ao lermos esses relatos, nós vamos ver que Paulo, ele era alguém que naquele momento da vida ele tinha tudo para reclamar. Mas eu quero ver como que essa igreja surgiu. E nós vamos ver esse relato lá em Atos, capítulo 16, a partir do versículo 6. Quando Paulo, algo que aparentemente deu errado. Alguma coisa na sua vida já deu errado? Algum plano muito bom que você tinha para a sua vida deu errado? Planos lícitos, planos bons. Esse homem que respirava acabar com o cristianismo, esse homem agora ele passa a respirar paixão por Cristo, plantar igrejas, fazer as pessoas conhecessem Jesus que ele conheceu. E olha o que diz essa palavra. Em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Então, chegando à fronteira de Mísia, tentaram ir para o norte, em direção a Bítia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Assim seguiram viagem pela Mísia até o porto de Troade. Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto. Eu quero apenas fazer um parênteses aqui. É muito interessante que Paulo ele tinha um desejo muito lícito,
muito correto. Ele queria ampliar, ele queria expandir o reino de Deus, ele queria pregar boas novas do Evangelho lá na Ásia. No coração de Paulo, o projeto já estava pronto, eles já tinham preparado tudo, eles queriam, e queridos, pregar boas novas, fazer a expansão do reino, é o que Paulo agora respirava. Mas a palavra diz que de alguma forma ele percebeu que aquilo que estava dando errado, era Deus que estava fazendo dar errado. Era Deus que estava falando: olha, não é para você ir para a Ásia. Lá na Ásia é importante. Lá na Ásia você vai fazer algo, mas no seu lugar hoje não é na Ásia. Perceba, irmãos, que eu não sei como que Paulo chegou a essa conclusão, porque pode ser que eles tentaram ir para a Ásia e alguém ficou doente, tentaram ir para a Ásia e o barco estava furado, tentaram ir para a Ásia e alguém atacou. Eu não sei o que aconteceu, mas ele percebeu algo. Meu coração está disposto a ir para a Ásia, mas quem não permitiu que eu vá para a Ásia é o Espírito Santo, é Jesus. Irmãos, nós precisamos parar de teimar com Deus. Quando Deus fala não, é não. E muitos continuam: mas Senhor, é para lá que eu quero ir, meu futuro está lá. Mas eu entendo, queridos, que quem sabe o que é bom para o meu futuro é Deus. Ele me conhece, Ele conhece meu passado, Ele conhece meu futuro, Ele conhece tudo que eu posso ser. E quando eu fico teimando em algo, Ele poderia bater o pé e falar: não, nós estamos há 1 ano planejando isso, nós estamos há 2 anos planejando isso, nós queremos pregar a palavra lá. Mas não, Ele tentou. O Espírito Santo impediu. Ele tentou, o Espírito de Jesus o impediu. E aí a palavra continua dizendo: naquela noite, após Paulo perceber que aquilo dali não era natural, que era espiritual, olha o que diz a palavra. Naquela noite Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia em pé lhe suplicava: venha para a Macedônia e ajude-nos. Então decidimos partir de imediato. Decidimos partir, repete comigo, de imediato. Eles perceberam que existia uma urgência para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Um coração sensível. Nós não chegamos em Filipenses ainda, né? Mas um coração sensível, ele percebe algo. Eu não sei como foi essa visão de Paulo, se foi por sonho, se foi alguém que falou, se ele teve uma visão, mas ele diz aqui que ele teve uma visão de alguém pedindo por socorro. E aí, meus irmãos, nós precisamos ter discernimento do que Deus quer para nós. Porque se Paulo ele continuasse o tempo todo ali teimando com Deus: eu vou para a Ásia, pode ser que até desse certo. Mas ele não iria escrever a carta mais alegre do Novo Testamento. Talvez a sua história não está sendo escrita como a vida mais alegre de Brejetuba, porque pode ser que você esteja teimando num lugar onde Deus já falou que não é para você ficar, não é para você ir, não é para você percorrer, ainda que seja uma coisa lícita. Mas agora Paulo ele tem a sensibilidade de ouvir Deus falando com ele ir em direção onde Deus falou. E a palavra continua: embarcamos em Trode e navegamos diretamente para a ilha de Samatrócia. E no dia seguinte chegamos a Neópolis. Dali alcançamos Filipos, cidade importante dessa região da Macedônia, e colônia romana. E ali permanecemos vários dias. Então eles tomaram a decisão de imediato. Agora eu pergunto para você: será que quando Deus nos direciona para um lugar, será que já está tudo preparado? Quando nós pastores chegamos numa cidade, é comum que a igreja esteja esperando, e algumas igrejas fazem faixa de boas-vindas para o pastor, fazem fogos, fazem uma festinha. Mas será que Paulo, ao chegar lá em Filipos, será que ele foi recebido com tudo isso? Porque a verdade é que nós imaginamos que quando Deus nos chama, vai ser tudo do nosso jeito, vai ser tudo perfeito. Só que o que esperava Paulo e Timóteo lá em Filipos, sabe o que foi? Açoites, prisão, ataques. Como pode alguém que foi chamado por Deus, alguém que está obedecendo a Deus, vai para um lugar? Se você continuar lendo esse texto, você vai perceber que Paulo, ao chegar lá, ele conhece uma pessoa chamada Lídia, e essa pessoa se converte uma grande empresária da época, vendia tecidos finíssimos.
E essa mulher é muito rica, uma grande comerciante, ela investe financeiramente em Paulo, investe financeiramente na igreja. Mas aí, Paulo, ele se depara com uma mulher endemoniada, que ela com um espírito de adivinhações. Aquela mulher, ela podia prever o futuro. E o que Paulo faz? Paulo vai lá e expulsa esse demônio dessa mulher. E agora, esse Paulo que estava ali sendo chamado por Jesus para pregar o evangelho ali, ele é preso, porque as pessoas daquela cidade ganhavam muito dinheiro com aquela mulher fazendo adivinhações, e esse Paulo é preso. Queridos, eu não sei se algum dia Deus já te chamou para algo, e no meio do caminho alguma coisa deu errado, alguém que não te compreendeu, alguém que não aceitou a sua palavra, alguém que não deu crédito à sua palavra, perseguições começaram a acontecer, e aí nós pensamos que porque coisas ruins estão acontecendo, então esse lugar não é o lugar onde Deus quer que me quer. Pelo contrário, irmãos, muitas das vezes nós estamos no caminho do Senhor e as tempestades vêm, porque nós vemos, quando nós olhamos para Jonas estava desobedecendo Deus e a tempestade veio sobre a vida dele. Mas quando nós olhamos para Jesus e os seus discípulos, eles estavam em obediência a Deus e a tempestade veio sobre eles. A grande questão é o que nós vamos fazer com a tempestade. E Paulo, ele encontra ali uma tempestade. Mas o que alguns ditados, as pessoas dizem que alguns fazem de um limão a limonada. Paulo é preso. E quando Paulo é preso, ele percebe que aquele lugar é o lugar onde Deus quer que ele esteja. Existem alguns lugares de deserto que pode ser que seja o lugar onde Deus quer que você esteja, porque é ali naquela prisão que Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, converte um carcereiro para Cristo. Irmão, quem é crente, não importa onde ele está no trabalho, ele está no churrasco, ele está numa festa, ele está em qualquer lugar, ele vai transmitir Jesus para quem seja. A alegria não depende do lugar, a alegria depende daquilo que está aqui dentro. Paulo experimentou algo que ele nunca havia experimentado, e ali naquela prisão, um carcereiro se converte. Essa prisão de Paulo não durou muito tempo, a igreja continuou seguindo, e agora nós vamos chegar na carta de Paulo aos Filipenses. Então, se você puder abrir Filipenses capítulo 1, ao longo dos próximos domingos, eu queria muito que você continuasse vindo nos cultos, porque hoje é apenas uma gota daquilo que é esse livro. Se você está vivendo uma vida sem esperança, sem satisfação, uma vida onde a alegria parece que não é permanente, olhe para Paulo e perceba que Paulo está num lugar onde nenhum de nós estamos, acorrentado, preso. As pessoas falam mal da cadeia de hoje em dia, mas antigamente era muito pior, um lugar úmido, um lugar onde eles eram açoitados, mas daquele lugar ele escreveu a carta. Essa carta, ela é diferente de outras cartas de Paulo. E se você for olhar, por exemplo, Romanos e outras cartas, você vai ver que Paulo ele começa demonstrando a sua autoridade. Eu sou Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Ele geralmente começa desse jeito, mostrando que ele tem autoridade. Mas se você ver essa carta, você vai perceber que Paulo está escrevendo uma carta para um amigo. Para você que é jovem e não sabe o que é carta, hoje em dia a nossa comunicação é mais rápida, WhatsApp, Telegram, tantas outras meios de comunicação, mas a carta era o meio mais eficaz de alguém escrever uma carta para alguém ou para alguma comunidade. E essa carta de Paulo, você vê que ele escreve essa carta como se fosse para um amigo. É a carta mais pessoal de Paulo, porque essa igreja era a igreja que cuidava de Paulo. Ainda que essa igreja tenha alguns problemas, nós vamos ver que Paulo trata de alguns problemas nessa igreja, mas essa igreja aqui é uma igreja que cuidava de Paulo. Mas olha como que Paulo começa essa carta. Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, escrevendo a todo o povo santo em Cristo Jesus, que está em Filipos, incluindo os bispos e diáconos, que Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhe deem graça e paz. Ele não começou gritando por socorro. Ele não começou dizendo, irmãos, eu estou sofrendo aqui na cadeia. Ele começa dizendo, olha, Paulo e Timóteo é um jovem pastor, discípulo de Paulo,
que Paulo conhece em uma das suas viagens, filho de uma judia com um grego, e por isso Timóteo não tinha sido circuncidado ainda, mas Paulo é o companheiro que está sempre com Timóteo, o companheiro sempre junto com Paulo, e ele começa dizendo, não um apóstolo de Cristo. Sabe por quê? Porque aquela igreja não duvidava quem ele era. Aquela igreja já tinha Paulo como autoridade, como um amigo, como alguém que estava com ele. Então Paulo ali, ele não precisa provar quem ele é, um apóstolo de Cristo. Mas Paulo, ele começa dizendo assim, olha, escravo de Cristo Jesus. Aquele homem que antes era imponente, grande, aquele homem que era o dono do saber, agora ele se autodenomina como escravo. Eu sei que algumas Bíblias estão servos, mas a melhor tradução realmente é essa, escravo de Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque ele agora ele olha para ele mesmo. Sabe, o escravo, ele não vai onde ele quer. O escravo, ele não fala o que ele quer. O escravo, ele não faz o que ele quer. Tudo que o escravo faz é tudo para o seu senhorio, é tudo para o seu senhor. E aqui eu começo a ver qual que é o primeiro ponto da alegria de Paulo, porque hoje nós pregamos uma liberdade. A verdade é que nós escolhemos de quem nós queremos ser escravos, se é do diabo ou se é de Cristo, e o lugar onde nós encontramos liberdade é quando nós somos escravos de Cristo. E o que ele está dizendo aqui, eu sou escravo de Cristo, sabe por quê? Porque eu pertenço 100% a Cristo. Meus amados, daqui nós podemos ver o primeiro passo do motivo da alegria de Paulo, porque agora não é mais Paulo, agora não é mais Saulo, agora é um escravo. Alguém que pertence exclusivamente a Jesus Cristo. Então, se você conhece um pouco de história, você vai perceber que na história da humanidade, quando existia escravidão, você podia vender um escravo, você podia bater no escravo, você podia fazer o que você quisesse, porque o escravo era propriedade. O que Paulo está dizendo, ei, eu sou escravo, eu pertenço a Ele, eu faço o que Ele quer, eu estou onde eu estou porque Ele quer. Então, se Ele está na masmorra, se Ele está no pior lugar do mundo, mas aqui dentro há alegria, aqui dentro há satisfação. Eu volto a perguntar para você, como alguém consegue encontrar alegria na escassez? Como alguém consegue encontrar alegria em um casamento abusivo? Quem consegue encontrar alegria quando um problema financeiro bate a porta? Quem consegue encontrar alegria quando as pessoas não te entendem? Quem consegue encontrar alegria quando é perseguido? Mas Paulo consegue. Ele continua escrevendo a todo o povo santo. Ele aqui não fala para todos os Filipos. Aqui ele não fala para todas as pessoas da cidade de Brejetuba. Ele está dizendo o seguinte, para todos os santos. E santos, irmãos, não é aquele que é canonizado aqui. Santo não é aquele que aparentemente é santo, porque as pessoas olham para você que está na igreja e pensam que você precisa entregar uma vida de santidade, sim. Porém, santos é aquele que é separado para Cristo. Esse povo que está aqui nessa noite, se Paulo hoje escrevesse a carta para Brejetuba, ele não mandaria para Brejetuba, ele falaria para aquele povo santo, aquele povo que é separado por Cristo. E aquele povo separado por Cristo é o mesmo povo. Aqui não existe ninguém mais importante do que ninguém. O reino de Deus é isso, irmãos. O pastor não é mais importante do que você, o ministro do louvor não é mais importante do que você, a pessoa da recepção não é mais importante do que você, porque todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Você não pode dar glória a Deus por isso não, irmãos? Amém, nós fazemos parte do corpo de Cristo. E aqui ele continua, incluindo os bispos e diáconos. E agora, alguém que está em sofrimento, ele diz, olha, que Deus, o nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhe deem graça e paz. A única coisa que esse homem deseja na cadeia é que aquela igreja experimente a graça de Jesus, a paz de Jesus. A paz que ele está experimentando no pior lugar do mundo. E essa carta continua. Todas as vezes que penso em vocês, olha que amizade, olha que amigo que Paulo é dessa igreja. Alguns descrevem Paulo como alguém muito bravo, alguém temperamental, mas aqui nós vemos alguém que tem um coração amigo. Eu costumo dizer aqui, principalmente para os jovens, eu não quero ser seu pastor, eu quero ser seu amigo.
eu quero ser seu irmão, eu quero ser aquele que caminha com você, eu quero ser seu pai, eu quero ser aquela pessoa que está com você. É muito mais do que pastor, irmãos. Não vale a pena títulos. E diz aqui: todas as vezes que penso em vocês, dou graças a meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês, irmãos. Peço por todos, deixa eu continuar esse pedaço aqui, por todos vocês com alegria. Amados, a oração de Paulo na cadeia não é: Pai, me tira daqui, Senhor, socorro, Senhor, estou sofrendo, Senhor, você não está me vendo. Não, a oração de Paulo na masmorra, essa oração que é alegria por aquela igreja que estava lá preocupada com ele. E essa carta é uma carta de consolo. Você já viu pessoas que no leito de morte de um parente, de um filho, de um pai, de uma mãe, conseguem consolar outras pessoas? Então onde é que vem essa alegria de alguém perdendo um filho, perdendo uma mãe, perdendo um pai? No momento de dor, consegue olhar para alguém e consolar outra pessoa. E Paulo, ele está na cadeia, ele consegue, a única oração que ele faz é com alegria por esse povo. Ele continua: pois são meus cooperadores. Conforme eu disse, eles enviavam dinheiro para Paulo, para que Paulo pudesse continuar a sua propagação do Evangelho, na propagação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. A certeza que Paulo tem na cadeia. Eu sei que eu estou frisando muito isso, mas eu estou frisando muito isso propositalmente, porque eu não sei qual cadeia você está vivendo hoje, mas existem algumas certezas que nós precisamos ter. A certeza é a seguinte: olha, aquele que começou a boa obra em vocês também começou a boa obra em mim. E porque ele começou a boa obra em mim, eu tenho certeza, eu tenho convicção de que ele é fiel e justo. Ei, permaneçam firmes. Eu estou preso, mas eu não estou infeliz. Você vai ver isso ao longo dessa carta. Eu estou sendo açoitado, mas não estou infeliz. Queridos, eu quero essa alegria de Paulo, que independe daquilo que as pessoas pensam ao meu respeito, do que as pessoas falam ao meu respeito, do que as pessoas fazem ao meu respeito, ou do lugar onde eu estou. Existe uma alegria que dinheiro não pode comprar, que o sexo não pode comprar, que a fama não pode comprar. Essa alegria se chama Jesus Cristo. Nós cantamos aqui agora há pouco: eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. E Paulo fala isso. Paulo, em determinado momento, ele diz que aquilo que para ele era lucro, aquilo que para ele era fama, aquilo que para ele era bom, tornou-se lixo, tornou-se esterco, porque agora ele encontrou algo que vale a pena viver. Você encontrou? A sua família encontrou algo que vale a pena viver? E ele continua: é apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois eu os tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão como da defesa e confirmação das boas novas. Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos, com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Da mesma compaixão. Ele diz aqui que no meio da prisão, ele consegue ter compaixão por aquele povo. Irmãos, muitos de nós estamos passando por alguma dificuldade. Nós começamos a reclamar, né? Aquele povo lá da igreja que não vem me visitar, aquele povo lá da igreja que não está orando por mim, aquele povo da igreja que nem lembra de mim mais. O que Paulo está fazendo lá na prisão é lembrando com alegria daquela igreja, lembrando com alegria daqueles irmãos. Irmãos, eu não sei se você se arrepia como eu estou arrepiado até agora, ao pensar alguém em extrema dor, podendo se alegrar em perceber que lá naquela igreja vidas estavam sendo salvas, em que o reino estava sendo proclamado, em que aquela igreja estava trazendo alegria. Irmãos, nós precisamos experimentar essa alegria. No início eu disse que dinheiro não traz felicidade, relacionamento não traz, fama não traz, mas tudo isso é bênção.
Não queira desejar uma vida de miséria, porque não é isso que Deus quer para você. Não queira viver uma vida do anonimato, porque não é isso que Deus quer para você. Mas uma vida de fama, uma vida de relacionamento, uma vida de dinheiro, sem Cristo não vale a pena. Salomão nos mostrou isso. Até quando nós vamos pensar que o nosso trabalho vai nos trazer alegria? A alegria, a satisfação está em Cristo. E agora eu quero ler a oração de Paulo. Qual tem sido a sua oração? Talvez seu casamento está ruim. Não é errado você orar pelo seu casamento. Não é errado você orar pela sua família. Não é errado você orar por uma vida próspera. Mas olha a oração de Paulo no meio da masmorra. Hoje em dia a cadeia, pelo menos deveria tem alimentação corretamente, tem médicos, tem em alguns lugares, tem dignidade, mas aqui não tinha nada disso. Ele estava no pior lugar onde um ser humano pudesse estar naquela época. E olha a oração dele: oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante. Paulo está dizendo: eu quero que vocês compreendam o que é verdadeiramente importante. Percebe que a Bíblia diz que nós não sabemos o que orar, porque nós não sabemos o que pedir e não sabemos como pedir. É porque os nossos pedidos é para o nosso próprio deleite. E o que Paulo está dizendo aqui, ele não está orando para ser liberto. Ele não está orando para o sofrimento dele acabar, mesmo porque ele não está sofrendo, porque a dor que ele sente no externo não consegue atrapalhar a alegria que está no interno. Existem pessoas que são inabaláveis. E Paulo ele continua: quero que compreendam o que é verdadeiramente importante, para que vivam de modo puro e sem culpa, até o dia em que Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Permaneça uma vida pura. E aqui eu percebo um outro motivo da alegria de Paulo. Ainda que as leves e momentâneas dores do presente não podem apagar o que Cristo tem para nós na volta dele. A esperança de Paulo, ainda que o sofrimento estivesse acontecendo ali, era que Jesus vai voltar. Ainda que ele conseguisse viver a alegria na masmorra, ainda que ele conseguisse transbordar a alegria lá na prisão, ele vira para a igreja, ele está virando para a igreja Batista em Brejituba hoje, dizendo: a minha oração é que vocês transbordem em amor, em pureza, em santidade, até a volta de Cristo Jesus. Meus irmãos, você espera esse dia? Tem aquele louvor: ah, como espero o dia em que minha alegria será completa. Você está esperando esse dia? O dia que Cristo vai voltar, o dia que Cristo vai te chamar. Não que nós não possamos viver uma alegria aqui, mas meus queridos, quando nós sabemos para onde é que nós estamos indo, a nossa vida vale a pena. Eu estou aqui nessa noite para te dizer que não importa o lugar onde você esteja, pode ser o pior lugar que Brejituba pode encontrar, pode ser a pior casa, o pior trabalho, a família mais complicada, mas é esse lugar que Cristo te quer. Paulo ele queria ir para a Ásia, mas Jesus mandou ele para lá. Essa semana mesmo eu estava conversando com a minha esposa, falando com ela no carro, eu falei assim: olha, eu louvo tanto a Deus, porque Deus me colocou em Brejituba, porque é lá que Ele me quer. Você tem convicção de que o lugar onde você está, não estou dizendo somente fisicamente, eu estou dizendo emocionalmente, eu estou dizendo o seu local onde você está é onde Cristo gostaria que você estivesse, ou onde o seu coração está te chamando para ir. É melhor estar no centro da vontade de Deus, na prisão, do que estar longe da presença de Deus no palácio. E Salomão nos disse isso: é tudo vaidade. Escrevendo o livro mais triste
da Bíblia. Quero que saibam, irmãos, que tudo que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Paulo tinha um objetivo. Aquele que experimentou Jesus de verdade tem um único objetivo na vida: propagar boas novas em um mundo onde não tem boas notícias. Qual que é o programa de televisão que mais dá audiência? Cidade Alerta. São os programas onde tem sangue, tem morte. Aquele que conheceu Jesus, ele quer transmitir as boas novas. E aí Paulo, ele conheceu essas boas novas, e quando ele é lançado na cadeia, ele está dizendo que aquele lugar aconteceu, tem ajudado para que ele possa propagar as boas novas. Meus irmãos, não importa o lixo onde você está morando, trabalhando, onde é que você esteja, Jesus está te chamando para fazer algo, para propagar as boas novas, porque aquele que propaga as boas novas, sabe por quê? Porque ele tem boas novas aqui dentro. Porque ele está cheio de boas novas, porque ele conhece essa palavra. Irmãos, ao longo desses dias eu quero que você mergulhe em Filipenses. Vai ser uns 5 ou 6 domingos, que eu não estou com pressa, mas que você entenda que a alegria da sua família, a sua alegria, você vai encontrar satisfação quando você fizer aquilo pelo qual você nasceu para fazer: pregar as boas novas. Alguém chega para você e fala: nossa, mas como que essa cidade é difícil, né? Como que essa cidade é ruim, né? Você fala: mas essa cidade é muito boa. Você quer ver o clima dessa cidade? Você quer ver o povo dessa cidade? Você já viu que lá na cidade tem uma igreja batista? Sabia que nessa cidade tem coisas boas? Queridos, aprendamos a tirar boas novas onde não tem boas novas. E aí Paulo, ele percebeu que aquele lugar ali estava ajudando. Aí olha o que ele diz: pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. E por causa de minha prisão, a maioria dos irmãos aqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação, sem temor. Ah, como espero esse dia. Irmãos, Deus não te colocou lá naquela lavoura à toa. Deus não te colocou no trabalho onde você está à toa. Deus não te colocou no lugar onde você está à toa. No dia que você sair de dentro de você, conforme Paulo ora por essa igreja, eu oro para que de dentro de vocês transborde amor. O que esse mundo precisa é amor. O que esse mundo precisa é de pessoas que deem boas novas. Quando alguém chegar chorando por você, irmãos, coma essa palavra. Porque no dia que você tiver decorado o que está aqui, da sua boca fluirão palavras, rios de água viva. As pessoas vão sair de uma conversa com você leve. Você já conversou com pessoas que quando está conversando com você, a pessoa te traz um peso tão grande. Tem gente que conversa comigo que eu passo 3 dias cansado. A pessoa transmite dor, tristeza no olhar, na fala. Meus irmãos, nós só colocamos para fora aquilo que está aqui dentro. Paulo, no pior lugar, ele falou: isso aqui está ajudando. É isso aqui mesmo, gente. Fica triste comigo não. Eu estou feliz. Essa chicotada aqui é maravilhosa. Lembra quando os apóstolos são açoitados e eles saem felizes, regozijando, e eles dizem: nós estamos felizes porque nós somos dignos de sermos açoitados por causa do nome de Jesus. Paulo, ele olha para aquela prisão, ele fala: glória a Jesus, porque eu sou digno de sofrer o sofrimento de Cristo. Eu sou digno de ser açoitado. Meu irmão, para de chorar quando você está aqui em cima pregando, cantando, fazendo alguma coisa e alguém está apontando o dedo para você. Sabe por quê? Porque a palavra diz que nós deveríamos nos alegrar. Sabe quando? Quando as pessoas chegassem para você e falassem: pastor Márcio, como que a pregação foi bonita hoje? Pastor Márcio, aquela pregação tocou no meu coração. Não, eu tenho que me alegrar quando alguém tacar uma pedrada e falar: olha, você não é de Deus não. Porque ele disse: no dia que você for perseguido, açoitado, caluniado por causa do nome dele, é para você se alegrar. Tem pessoas que desistem no primeiro problema.
Chamado é bênção. Chamado é maravilhoso. E todos aqui são chamados para pregar as boas novas. Mas não espere que quando você estiver no lugar onde Deus quer que você esteja, as pessoas vão te aplaudir. Na verdade, não espere aplausos. Os abraços às vezes são perigosos. São bons. São. É gratificante quando alguém chega, passou aquela palavra no teu corpo. Mas, meus irmãos, aquele que está em Cristo incomoda o mundo. Aqueles homens chegaram em Filipos expulsando o demônio, tirando dinheiro do povo. Jesus, quando chega naquela cidade, que expulsa aqueles demônios lá daquele cemitério, todo o povo vai lá e pede: ei, vai embora daqui. Aqueles homens, não sei se você está lembrando o que eu estou dizendo aqui, que estavam no cemitério possuídos de demônios, viviam acorrentados porque as pessoas tinham medo dele. E aqueles demônios são expulsos, e Jesus lança para os porcos. Só que o problema é o seguinte: os porcos davam dinheiro para aquele povo. E aquele povo vê aquele homem restaurado, vê aquela maravilha, e todo o povo da cidade vai até Jesus e fala: vai embora. Não pense que você vai ser aplaudido o tempo todo, mas a alegria é essa. A alegria é essa. E Paulo está dizendo isso. Vocês devem transbordar alegria. E aí ele continua dizendo, eu vou ler só até o 19, já vou encerrar. E pregação expositiva é isso, irmãos. Nós vamos lendo ponto a ponto e vamos aprendendo. Alguns livros que serão maiores, claro que a gente vai pular algumas coisas, mas Filipenses apenas 4 capítulos. É verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas. Aqueles, no entanto, que anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar meus sofrimentos enquanto estou preso, mas nada disso importa. Nada disso importa. Irmãos, a gente está perdendo tempo. Eu já fui em igreja que o pastor passou muito tempo pregando, falando mal da outra igreja, falando mal dos falsos profetas. Sim, precisamos denunciar, mas não importa. O que importa é o nome de Jesus ser proclamado. E ele disse: sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras, a mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada. Isso me alegra e continuarei a me alegrar, pois sei que com suas orações e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará na minha libertação. Aquele que é de Cristo, ele sabe que, olha, esse momento aqui não é para mim morrer, não. Tem pessoas que já desistiram porque as coisas começaram a dar errado. Eu, como pastor, tudo que eu sonhei era isso que eu estou vivendo aqui agora, pregar a palavra do Senhor, mas nem sempre deu certo. E talvez algumas coisas tenham dado errado na sua vida, só que aquele que está em Cristo dorme no meio do sofrimento. Quando nós pregamos sobre Jesus no barco, nós dissemos que Jesus estava lá dormindo no meio da tempestade. E eu disse naquela ocasião que Jesus estava dormindo, sabe por quê? Porque ele sabia que ele ia morrer no madeiro. Ele sabia que a morte dele não seria num naufrágio, numa tempestade. Ei, filho de Deus, você precisa perceber que esse sofrimento não é para sua morte. Essa aqui não foi a última prisão de Paulo. Ele diz: olha, está vendo as suas orações? Isso resultará na minha libertação. Ainda não é o fim, mas ainda que fosse, vale a pena. Querido, você encontrou o bom tesouro? Você encontrou o bem mais precioso? Irmãos, um dia que nós encontrarmos esse tesouro, as calúnias não vão nos machucar tanto mais. O que as pessoas pensam ao meu respeito não vão me machucar tanto mais. Mantenha os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Paulo era aquele que estava no topo
e agora está na prisão, e agora está feliz. Salomão é aquele que chegou no topo e termina a vida triste. Eu não estou dizendo, irmão, se você deseja ser rico, milionário, bilionário, glória a Deus, no dia que você chegar lá, lembra-se de mim. Mas que você chegue lá com Cristo, não chegue lá sozinho, não chegue lá achando que a riqueza vai te trazer alegria, porque ela não vai, ela sozinha não vai. Não pense que o seu marido, a sua esposa vai te trazer alegria, porque eles não vão. Não coloque a responsabilidade sobre o seu marido, sobre a sua esposa, que eles não podem suprir. Existe uma carência, existe um vazio que é só Jesus. E hoje, resumindo tudo que nós vimos até agora, Paulo tinha uma mensagem audaciosa para a Ásia. Paulo tinha um projeto. Meus irmãos, aprenda. Se você quer ser escravo de Cristo, aprenda a ouvir não. Aprenda a ouvir não. Não é para lá que você vai. Não é com essa pessoa que você vai casar. Não é para esse lugar que você vai. Aprenda a ouvir não. E tenha sensibilidade de ouvir o que Cristo quer para você. Porque foi isso que trouxe a alegria que Paulo, ao longo dessa carta, irmãos, e aproveite esses dias, leia Filipenses muitas e muitas vezes ao longo dessas semanas. É um livro pequeno, só 4 capítulos, uma horinha, menos de uma hora, você lê um livro inteiro. Lê várias vezes. Nesses 5 domingos, eu quero te convidar a experimentar a alegria, o tesouro verdadeiro, aquilo que realmente vale a pena. Não vai importar o lugar onde você esteja, não vai importar as açoitadas que o mundo e a vida estão te dando, não vai importar o que as pessoas estão falando. A única coisa que vai importar é o que está saindo aqui de dentro. Irmãos, um culto de domingo não vai preencher o seu vazio. O que vai preencher seu vazio é um relacionamento com o Pai. Eu quero orar por você nessa noite. E não sinta vergonha. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Existem alguns passos que nós precisamos dar, e às vezes esses passos são únicos na vida. Paulo teve a sensibilidade daquele momento de perceber que Jesus estava falando com ele, que era para ele ir para Macedônia, para Filipos. Se Deus está mandando você se levantar do seu lugar e vir aqui na frente, porque eu também quero experimentar essa alegria que Paulo experimenta, porque tem dias em que eu estou na minha masmorra e tudo que eu sei é lamentar, é falar: Deus, por quê? Por quê? Mas Paulo, ele tinha algo dentro dele, mas ele teve a sensibilidade de levantar do lugar e imediatamente ele fez o que Deus mandou ele fazer.